Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Rafael Pereira, eu sou editor do jornal Tribuna Universitária e esse é o segundo debate da coluna Universidade e Realidade, um espaço que o Tribuna Universitária vem construindo com amigos e amigas, né, colaboradores da comunidade universitária, da comunidade acadêmica, para debater os dilemas nesse contexto de pandemia, de isolamento do vírus, e que tem imposto desafios complexos para a universidade continuar funcionando, continuar atendendo e respondendo às demandas sociais, cumprindo a sua missão social nesse contexto. Bom, nós estamos aqui hoje com o Josué Medeiros, que é professor da UFRJ de Ciência Política, professor do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e também diretor do UFRJ, e também com a Aline Almeida, que é doutoranda em Química Inorgânica na UEPG e técnica administrativa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nosso objetivo hoje é fazer uma discussão sobre a universidade, as perspectivas de presente e do futuro, do presente e do futuro diante dessa realidade que a gente está. A dinâmica do nosso debate vai ser expositiva, o Josué vai fazer a exposição, depois a Aline, e então vocês que estão nos ouvindo e podem participar da discussão fazendo comentários e perguntas no chat do Facebook. Agora, então, eu passo a palavra ao professor Josué, que vai fazer a sua exposição no tema Universidade e Realidade, dilemas do presente e do futuro. Boa noite, Josué, tem a palavra. Boa noite a todas e todos. Agradecer muito aí o Rafael Pereira, meu amigo Rafa, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. E agradecer muito a Aline por compartilhar as experiências dela e a gente poder fazer essa troca aqui no Tribuna Universitária. Já é uma plataforma, né, o Tribuna Universitária, que eu já contribuí algumas vezes, que eu acompanho sempre, e é legal ver que saiu, né, da dinâmica de blog, de texto, para vir para essas lives também, que nesse período pandêmico é importante. Então, que façamos mais. Bom, não tem, na minha opinião, como a gente iniciar o debate sobre presente e futuro da universidade sem falar da queda do Weintraub. Acho que esse é um dado novo, né? Quando o Rafa me convidou, eu acho que ele não tinha caído ainda, embora já tivesse para cair, mas é um dado novo, e é um dado que a gente precisa valorizar muito como resultado das nossas lutas na universidade. Um dado, né, a queda do Weintraub, do jeito que foi com ele fugindo do Brasil, correndo de medo, não é resultado só dele ter xingado o STF, dele ter brigado com os congressistas, porque antes dele fazer isso, a gente, nas comunidades universitárias do Brasil todo, já tinha inviabilizado a gestão dele. A gente, na comunidade de educação como um todo, pegando, por exemplo, o problema do Enem, já tinha mostrado o quanto a gestão dele era totalmente inepta e prejudicial para o país, né? Eu dou como exemplo, além dessa coisa do Enem, a rejeição ao Futurice, que foi uma rejeição que se consolidou em setembro, outubro de 2019 e que, na prática, inviabilizou o projeto. Quando ele agora, no começo da pandemia, ali em maio, junho, né, acho que nem foi no começo, abril, maio, ele apresenta o projeto de lei do Futurice, ali o projeto já estava morto. E aí a saída dele só confirma isso. Então, a gente vive um presente nas universidades muito crítico, né, como presente da democracia no Brasil, com o governo Bolsonaro, com a escalada autoritária que esse governo implementa, mas é um presente ainda vivo. E a queda do Weintraub, nessa nossa vitória, mostra isso. E se é um presente vivo, isso é importante para nos dar esperança para o futuro, né? O futuro não está definido ainda, embora a gente esteja numa situação muito defensiva e que dificilmente a gente vai sair dela rapidamente ou com facilidade. Mas é importante a gente começar essa conversa marcando essa vitória
essa conquista para poder pensar como a universidade tem que agir, como a universidade vai se relacionar com o mundo nesse contexto pandêmico e nesse novo clichê, que é o clichê do novo normal, né? Porque a gente sabe que, mesmo que a pandemia baixe bem a curva ainda esse ano, sem vacina, sem um tratamento mais consistente, a gente não vai conseguir voltar para a situação anterior. E isso pode demorar bastante tempo, né? Pode demorar não só 20, mas entrar em 21. Então, a gente precisa pensar bem como a gente vai agir. Eu tenho, né, nesses debates dentro da universidade, sobretudo porque estou nessa posição de dirigente sindical, como o Rafa me apresentou, enfatizado um ponto que é delicado para a gente, porque no começo da pandemia, o Bolsonaro fez aquela peça de propaganda absurda que era o Brasil não pode parar, né? Uma das dinâmicas de escalada do autoritarismo, no caso dele, foi contrapor as vidas e a saúde, as finanças e a economia, né? Colocando a economia na frente da vida. E ele falava que o Brasil não pode parar. E quando começa a pandemia, a gente, nas nossas universidades, estava com esse sentimento também. Olha, a gente vai suspender as aulas, mas a universidade não pode parar. E a gente ficou com uma dificuldade de falar isso. Mas tudo bem naquele primeiro momento ali também, em março, porque menos importante era a gente falar e mais importante era a gente fazer, né? Então, as universidades no Brasil todo se jogaram numa dinâmica de pesquisa e extensão, que eu vou destacar aqui algumas linhas, e que foi muito importante para ajudar a sociedade brasileira a enfrentar a Covid-19 e minimizou certamente as perdas em vidas. Não sabemos quanto, né, porque temos um governo que combate a ciência, mas certamente a gente cumpriu o nosso papel. Uma dinâmica é a dinâmica de fortalecimento do sistema de saúde universitário, né, com ampliação dos leitos nos hospitais universitários, e obviamente, disponibilidade disso para o conjunto da sociedade, e a presença dos nossos quadros nos grupos de trabalho que os governos de estado e as prefeituras montaram para dar conta da situação pandêmica. Então, esse é um primeiro movimento que a universidade fez. Um segundo movimento foram as pesquisas em tecnologia, para que a gente pudesse desenvolver respiradores mais baratos, pudesse produzir álcool gel mais barato, que a gente fizesse testes mais baratos e mais eficientes. Então, essa é uma segunda dimensão, né? Para que o Estado brasileiro e a sociedade pudesse ter mecanismos para enfrentar a doença. E o terceiro, que é tão importante quanto, é o que a gente pode chamar das tecnologias sociais, que tem bastante a ver com a extensão, né? Que foi um mapeamento de como os bairros, as periferias, as comunidades, as favelas, que são os setores as camadas mais vulneráveis da sociedade, estavam lidando com a pandemia, que necessidades especiais essas regiões estavam precisando, essas populações estavam precisando, e a partir daí a gente organizou também assistência social, psicologia, o processo de arrecadação de alimentação, de remédio. Então, a universidade se moveu nessas três áreas, né? Um que pega a área de saúde, um que pega a área mais tecnológica e uma terceira que pega a área mais de humanas. Então, na prática, a gente não ficou parado, ainda que a gente não pudesse ficar falando muito isso por conta do absurdo da propaganda bolsonarista. Então, é muito importante que, nesse momento que a gente está tomando essa decisão sobre o que faz com as disciplinas, o que faz com a graduação, que a gente entenda que, a universidade não ficou parada, e ela não ficou parada não na chave bolsonarista, mas na chave da vida, na chave da ciência, na chave da democracia, né? Que a gente se jogou para ajudar a nossa sociedade a enfrentar esse desafio pandêmico. E uma vez que ela não ficou parada, a gente não pode passar para a sociedade que a gente ficou parado. A gente tem que mostrar que a gente fez. E uma das dimensões que a gente precisa mostrar que a gente não ficou parado é a dimensão acadêmica também, né? É a dimensão do ensino. Porque essa é uma dimensão fundamental, é parte do nosso tripé. Eu falei que a gente fez muita coisa na pesquisa, fez muita coisa na extensão, e esse pilar não pode simplesmente desmoronar. E ele também não ficou parado, é muito importante a gente lembrar disso, né? Todas as universidades, nesse semestre 2020.1,
tiveram formaturas nos mais variados cursos de graduação. Pessoas que ou já tinham cumprido todos os créditos, ou faltava cumprir um crédito ou outro que deu para a universidade dar um jeito, no sentido legal mesmo de oferecer uma disciplina especial, ou estava faltando só a contagem de atividades extracurriculares, e as lives que a gente foi fazendo contam como atividades extracurriculares. Enfim, foram muitas as formaturas que ocorreram Brasil afora. Então, nós estamos dando conta dessa dimensão de fechar uma etapa de muitos dos nossos estudantes. Também nesse sentido de fechar a etapa, foram muitos os TCCs e monografias de final de curso que foram defendidas. Então, ainda que esse estudante que defendeu nesse semestre não tenha colado o grau ainda, mas ele já cumpriu todos os requisitos que permitem colar grau. No mesmo sentido, na pós-graduação, são inúmeras as defesas de dissertação e teses de mestrado e teses de doutorado. Então, nem nessa dimensão do ensino a gente ficou parado, né? A gente fez muita coisa. Embora o grosso, aquilo que massifica, que são as disciplinas em graduação, a gente não tenha feito ainda. Só que a gente não fez ainda, né? E usou esse semestre para estudar os desafios complexos que é massificar o ensino, massificar esse tripé com metodologias de ensino que são mistas. Porque o presencial está suspenso por enquanto, a gente vai ter que usar o virtual, sabendo que em algum momento pode ser que o presencial volte, por exemplo, para professores e alunos que não são do grupo de risco, ou para turmas menores que a gente pode, numa sala de aula, produzir o distanciamento social e por aí vai. Então, esse processo de estudos, né, que a gente fez nesse semestre está culminando agora em todo o Brasil com os conselhos superiores, isso é muito importante a gente frisar também, né, ou seja, os conselhos superiores são a expressão da comunidade universitária, né? Não é a reitoria, não é um reitor que decide, é a comunidade representada no conselho. Esse método de funcionamento das universidades, que é um método democrático, precisa muito ser valorizado e explicitado por nós como uma perspectiva de presente e de futuro, porque nos protege. E se a sociedade entender isso, certamente a sociedade vai aprovar mais aquilo que a gente faz, né? Os nossos processos são demorados porque a democracia é demorada. E a gente precisa pactuar com os diferentes atores da sociedade as dinâmicas, sobretudo dinâmicas novas, ainda que sejam urgentes e emergenciais, como é esse o caso. Então, nesse momento, em todo o Brasil, as universidades estão, via os seus conselhos superiores, elaborando, né, quais são os pilares e os princípios que devem nortear a adoção do ensino remoto. Nesse caso, o debate tem sido um debate, na minha opinião, muito rico, onde a gente renova os nossos princípios, os nossos pilares do ensino presencial, né? O pilar da qualidade do ensino, que a Universidade Pública Brasileira é uma universidade de excelência. O pilar da justiça social, né? Do fato de que a gente tem que promover um tipo de acolhimento para que as diferentes situações de nossos estudantes sejam encaminhadas nos processos de disciplina, de oferecimento de disciplinas. A dinâmica de valorização. Então, o primeiro pilar, a questão da qualidade, o segundo, do acolhimento e da democratização, e o terceiro, da valorização, tanto do discente quanto do docente, né? Porque somos seres humanos que contribuem com o país. No caso nosso, docentes e técnicos administrativos, somos servidores públicos, né? Nossa missão é servir a sociedade e a gente precisa ser valorizado sobre isso. Então, esses pilares, eles estão sendo renovados, estão sendo atualizados, estão sendo adaptados a esse mecanismo do trabalho remoto, das disciplinas por esse mecanismo virtual. E isso, na minha opinião, é fundamental para que a gente possa pensar o futuro da universidade como uma universidade que se fortaleça ainda mais, né? Que possa exigir do Estado mais investimento, porque a gente precisa viabilizar, por exemplo, chips e internet para os nossos estudantes. A gente precisa viabilizar, por exemplo, aparelhos como tablets para os nossos estudantes que não têm. A gente precisa viabilizar, por exemplo, espaços de estudo para os estudantes que não têm. No caso da UFRJ, quando a gente olha para os estudantes, são esses três desafios técnicos que a gente tem para enfrentar.
Os 2 primeiros são relativamente simples de fazer, gente. Conseguir chips, fazer uma licitação, distribuir, tablets baratinhos que servem só para usar plataformas online, isso é relativamente simples. Mas o terceiro, que é viabilizar para os estudantes locais de estudo, porque muitas vezes o estudante não tem isso em casa, né? Ele mora com a família toda em um cômodo só, ele mora num lugar barulhento, e isso é um desafio muito mais complexo. E no caso da UFRJ, o que aconteceu é que a UFRJ, na minha opinião, acertadamente, não buscou resolver isso sozinha, mas montou um consórcio com as outras universidades, com a Fiocruz, e está pensando uma política de estabelecimento de polos espalhados pelo Estado, para que os alunos se desloquem o mínimo possível e consigam acessar um espaço de estudo. Essa questão do deslocamento vira um outro desafio, né? Como é que a gente faz para o estudante não ser mais uma pessoa no transporte público produzindo a disseminação da doença? Mas isso, na minha opinião, né, tanto esses pilares quanto os desafios técnicos que vêm dos pilares mostram que a universidade está pensando o seu futuro não como um futuro de redução de danos, não como um futuro de adaptação àquilo que o governo bolsonarista quer, mas como um futuro de valorização disso que é a missão da universidade, que é a produção do conhecimento para contribuir com uma sociedade mais democrática e mais igualitária. Né? Uma sociedade mais democrática e mais igualitária é uma sociedade que a universidade mantém suas disciplinas mesmo com a situação pandêmica. Por quê, gente? Porque a gente sabe que os estudantes ricos podem simplesmente trancar sua disciplina nas universidades públicas e se matricular nas universidades privadas que estão oferecendo cursos. Se a gente não dá uma resposta na universidade pública, a gente aumenta o fosso que já existe entre os estudantes ricos que podem buscar soluções individuais e os estudantes que não podem buscar as soluções individuais e dependem das soluções coletivas, das soluções que são direito. Porque a educação é um direito, e não é um direito individual. A educação é um direito coletivo. Então, afirmar o direito coletivo é afirmar o futuro da universidade como uma entidade fundamental para a nossa sociedade, fundamental para a democracia, fundamental para o Brasil, assim como o conhecimento é fundamental para a nossa sociedade, fundamental para a democracia, fundamental para o Brasil. Bom, eu paro por aqui com essa exposição inicial e ansioso aí pelo diálogo, para escutar a Aline, para ver as perguntas e a gente poder trocar mais ideia sobre esse nosso futuro que já está batendo aí a porta, que já está se tornando presente. Obrigado, Rafa. Obrigado, gente. Obrigado, Josué, pela exposição inicial. A gente passa então agora a palavra para a Aline fazer as suas considerações, as suas reflexões relativas ao tema Universidade e Realidade, as perspectivas do presente e do futuro. Boa noite, Aline. Boa noite a todos, a todas. Obrigada pelo convite, universitária. Né? E muito boa a explanação do professor Josué, trazendo uma realidade, né, que está vivenciando lá na UFRJ. Eu trabalho aqui na UTFPR, no estado do Paraná, e trago a realidade que a gente vive aqui no estado do sul do país. A gente está vivendo uma nova realidade, né? E diante disso, nada um ambiente melhor do que estar dentro da universidade para discutir como que a gente pensa a educação, né, nesse presente que a gente está vivendo. E quando a gente está dentro da universidade, dentro de uma universidade pública, a nossa maior preocupação é não deixar ninguém para trás. E quando o governo federal faz a primeira publicação da portaria 343, lá em 17 de março, fazendo a suspensão das atividades presenciais e tornando elas de forma digital, né, causa um alvoroço, né, porque até então a gente não tinha essa realidade em todos os ambientes das universidades, né, tinha aquela porcentagem de carga horária que poderia ser viabilizada no ambiente virtual, mas 100% da carga horária não.
Então, é uma nova realidade, né, que não tinha sido realmente concretizada, né. Falava-se muito, Darcy Ribeiro foi um antropólogo que sempre defendeu, né, uma universidade aberta e propôs, né, que a gente pensasse a EAD como uma forma de alcançar a população brasileira que às vezes não tem acesso a uma educação, né, no ambiente mais afastado dos grandes centros. E quando a gente entra num período de pandemia e que a gente está dentro de uma universidade pública, que a gente, muitas vezes, né, foi uma conquista ao longo dos anos, por buscar maior acessibilidade das vagas, né, a possibilidade de pessoas que nunca tinham entrado numa universidade pública pudessem ter suas vagas garantidas, né, que são pessoas que precisam, né, de um auxílio estudantil, precisa de uma ajuda de custo para se manter estudando, né, dentro dessa universidade, e agora a gente não tem mais esses alunos dentro da instituição, a gente não tem mais o restaurante universitário ali funcionando, a gente já não tem mais uma perspectiva de moradia estudantil, né, porque as pessoas às vezes precisam voltar para a casa dos seus familiares, que são afastados de grandes centros, que não têm acesso à internet, às vezes não têm acesso ao equipamento de informática. E como que a gente coloca o que o MEC coloca para a gente lá no início da pandemia, né, 17 de março? Olha, agora o ensino é EAD, né? Não foi feita uma construção de como que esse ensino se daria. Quando você pensa num curso da área de humanas, você fala, bem, tudo bem, então, ao invés de ter o professor falando presencialmente, a gente coloca o professor falando, né, numa live, por exemplo. Mas qual é a garantia, né, de acesso ao ensino? Um aluno que tem uma deficiência visual, um aluno que tem uma deficiência auditiva, né, um aluno que não tem acesso a uma rede Wi-Fi, a uma internet, né, mesmo no celular, ele não tem um recurso para assistir essas aulas. Como que vai se dar esse processo? E tem também os casos das pessoas que não foram incluídas digitalmente. Né, e quando o MEC traz essa portaria, todo mundo levou um susto, né, porque eu acho que a gente verificou que não estávamos preparados com as nossas disciplinas, né, eu estou terminando doutorado na área de Química, e o pessoal da área de exatas, muitas vezes, tem muitas disciplinas que dependem de laboratórios, que necessitam, né, de análises experimentais, né, de equipamentos, né, dentro de laboratório, não tem como trazer para o virtual. Então, essas disciplinas ficaram suspensas, e diante da última portaria que foi publicada, que agora as aulas presenciais, né, diante da última portaria do MEC, a 544, então elas estão suspensas, as aulas presenciais das universidades, e agora vão ser realizadas de forma digital. Então, teve-se que pensar uma nova forma de realidade, de como dar as disciplinas, e não foram incluídas, né, nem os estágios, nem as aulas de laboratório. Então, esses alunos que estão hoje dentro da universidade pública podem ter essas disciplinas não realizadas, né, porque a gente não tem o recurso ainda para realizar essas disciplinas, né. Então, a realidade aqui da UTFPR, a princípio não foi feito nenhum programa, né, de inclusão digital. Foi um processo um pouco autoritário da gestão da reitoria, que não houve uma construção coletiva, né, diferente do que a gente verificou em outras universidades, né, da gente possibilitar uma construção junto com os professores, né, com os alunos, de como que vai se dar esse processo. Então, os professores tiveram que realizar um planejamento das disciplinas, entregar até dia 12 de junho, e a partir de 3 de agosto, as aulas vão ser realizadas de modo remoto. Na UNILA ainda está sendo discutido, né, com a comunidade acadêmica, como que isso vai se dar, o ensino. Na Federal do Paraná, né, ficou bem bacana a proposta da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que tem lá a indicação, né, doe um computador, né, quem tem um computador sobrando, quem tem um recurso digital, para possibilitar que todos os alunos que não têm acesso na internet, ao material digital, possam estar primeiro adquirindo, né, esse acesso. Inclusive, quem não tem inclusão digital está tendo
essa educação, né, essa formação no processo de inserção ao mundo digital para poder acompanhar as disciplinas. E na UEPG, né, onde eu faço doutorado, na Universidade Estadual do Paraná, a princípio, pensa-se no início do semestre, a partir de 20 de julho, né? Isso daí fica sendo negociado com o governo do estado. Daí as universidades federais, né, que a gente tem 3 aqui no estado do Paraná, estão nesse viés, né? E assim, quando a gente pensa a realidade que a gente está vivendo é isso, a gente precisa, né, fazer cumprir o que a portaria do MEC determinou, né? A gente precisa fazer a educação não parar, até para a gente não perder os alunos, para não ter a evasão, para que os alunos não vão para uma universidade particular, que hoje está possibilitando, né, o ensino à distância. Mas se a gente for pensar na perspectiva do como se dá o ensino, né? O ensino se dá só na exposição do que o professor realiza, né? Se a gente pensar no espaço de sala de aula, né, aquele ambiente escolar, ele também é um aprendizado, né? E então, a gente pensar só no ensino à distância para cumprir, né, um protocolo do que a portaria do MEC está trazendo para a realidade da universidade, é difícil, né? Porque a gente sabe quanto que é rico o ambiente, né, da universidade, um ambiente escolar, né? Que o professor não está lá só para ensinar, né? A troca, né? Ao aprender e o ensinar, porque o ensinar, né? Se a gente pensar numa perspectiva de Paulo Freire, ele não existe sem o aprender e vice-versa, né? Então, o quanto que a gente pode também estar enriquecendo, né, a nossa formação nesse novo espaço, né, que a gente está inserido hoje diante da pandemia, né, que é um processo de aprendizagem também, né, de como que a gente coloca a luz, de quanto tempo que a gente consegue ter a concentração numa aula, né, assistindo, só ouvindo, né, e quanto também a gente perde não estando naquele ambiente, né, naquele ambiente de troca. Por exemplo, eu que sou da área de exatas, a gente tem muito trabalho de ficar refazendo exercícios, de discutindo em grupo, de ficar, né, pesquisando em livros, né, de uma forma mais física, mais, né, presencial, para poder fazer, porque às vezes o processo de conhecer, de aprender, né, da exatas, ele é bastante abstrato, então você precisa enriquecer, né, de memórias, aquilo, para que o processo de aprendizagem se dê, né? Não é só, às vezes, ouvir o professor falar ou só olhar a resolução de exercício, né? A gente tem vários conceitos ali, né, para se dar o processo de aprendizado. E quando a gente fala, né, da parte de inclusão digital, a gente pode verificar que ainda, né, como técnico administrativo, a gente não tem uma realidade 100% das pessoas que estão dentro da universidade, professores, os próprios técnicos, que realmente está incluído digitalmente, né, todos os programas que a gente precisa executar dentro da instituição, a gente passa por um treinamento. A gente não pega o programa e começa a executar, né? A gente precisa ser treinado para aquilo, né? Para operacionalizar. E o ensino à distância, ele requer muito isso, né? Então, como que a gente vai simplesmente apresentar para os nossos alunos hoje, que sempre foram acostumados ao ensino, né? Dado um quadro negro, com as pessoas sentadas, enfileiradas, e agora a gente vai colocar eles na frente de um computador, né, com acesso à distância, que você não tem a pessoa ali no dia a dia, e às vezes não ter essa inclusão digital, né, que quando eu falo assim, mas as pessoas hoje, todo mundo tem um celular, todo mundo fala no WhatsApp, né, tem muito fake news, porque há muito compartilhamento.
Mas quando a gente fala do ensino, a gente sabe que a gente precisa aprender a utilizar algumas ferramentas nesse processo de aprendizagem, né? Porque o professor vai querer fazer a avaliação desse aluno. E a avaliação desse aluno vai estar baseada no quê? Na presença dele durante a exposição, da execução de alguma tarefa em algum arquivo específico, né? Então, a gente precisa repensar várias formas de como que vai se dar não só a avaliação, o feedback em relação ao que o professor quer agora que esse aluno aprenda, né? A gente vai precisar repensar ementas de disciplinas, né? Então, é uma construção que demanda tempo, que requer uma discussão, né? E eu acho que também uniformizar, a gente não pode simplesmente discutir aqui a realidade do Paraná, discuto a realidade lá de Santa Catarina, vou discutir a realidade do pessoal do Amazonas, porque cada um tem a sua especificidade, mas, ao mesmo tempo, que critério que a gente vai estar utilizando para formar o mesmo engenheiro aqui na região sul e o mesmo engenheiro lá na região norte do país. Então, essa também é a preocupação, né? E daí eu só queria terminar, assim, a minha fala, a minha exposição, com uma citação do Paulo Freire, da Pedagogia da Autonomia, que é só para trazer, assim, um pouquinho, que nesse momento que a gente está vivendo pandemia, que a gente está à distância, a gente verifica o quanto que faz falta estar presente, né? E dos primeiros passos do processo de aprender, de ensinar, é gostar de gente, gostar de seres humanos, né? E nesse momento a gente está sentindo muita falta, né, de estar perto, de estar junto. Então, Paulo Freire fala, eu gosto de ser gente porque, mesmo sabendo que as condições materiais, econômicas, sociais e políticas, culturais e ideológicas em que nos achamos geram quase sempre barreiras de difícil superação para o cumprimento de nossa tarefa histórica de mudar e transformar o mundo. Sei também que os obstáculos não se eternizam. Então, assim, a gente está no processo de transformação, de mudança de realidade, mas a gente não pode esquecer que esse obstáculo da pandemia, ele vai passar, ele não vai ser para sempre. E se o nosso objetivo aqui, né, que nós que gostamos de gente, que pensamos numa sociedade melhor, que estamos dentro da universidade, a gente tem que acreditar que isso vai passar, mas a gente não pode. Voltou? Opa. Bom, gente, obrigado, Aline, pela explanação. E nós estamos aqui acompanhando o chat. Não temos ainda uma pergunta em específico, mas eu vou fazer uma consideração aqui para a gente poder, que eu acho importante, para a gente levar e colocar pelo menos algumas outras questões para a gente. Bom, eu até escrevi aqui, porque ficou longo. As notícias, elas não apontam para uma solução rápida da pandemia. Países que abriram as portas, abriram, eles viram seus casos aumentarem, como, por exemplo, a França, que voltou às aulas e teve que suspender as aulas, né? Portugal também voltou e viu seus casos aumentarem. Então, isso tem sido uma constante. Os países que tiveram que controlaram a pandemia, abriram e viram o aumento dos casos, por causa da doença que realmente ela precisa das ações para ser difundida, para ser disseminada, né? O vírus, ele precisa disso. Então, quando tem diminui a contaminação, e quando aumenta a circulação social, aumenta a contaminação. E mesmo que haja uma vacina, a imunização da população ela não é uma dinâmica simples. No Brasil, por exemplo, a gente tem visto casos de doenças que eram consideradas controladas
e que tinha vacina, e que tem vacina, perdão da palavra, tem vacina, a gente está vendo doenças como essas voltarem, por exemplo, o sarampo, né? Então, assim, nesse contexto, a aglomeração das pessoas é, do meu ponto de vista, a principal problema que a gente, alguns empresários, né, estão sugerindo que o principal problema é falta de leito, né? Até existe uma defesa de que alguns empresários estão doando leitos, doando e aí sim para poder abrir os shoppings, para poder abrir as, as retomar a economia. Mas não é esse o problema, na medida em que quanto mais se aglomera, mais vai haver doenças de forma rápida. E eu não vejo, eu acho que vai ser, eu imagino que é impossível respirador, o que vai ser a resposta das pessoas à doença e a probabilidade das respostas serem ruins, né, das pessoas ficarem muito doentes e precisarem de respiradores, só a estatística não vai dar conta disso, de resolver. Bom, então, as aulas nas universidades, e não só as aulas, né, os bandejões, as bibliotecas, os laboratórios, há vários espaços nas universidades, várias atividades acadêmicas, administrativas, e que a Arena, que eu trabalho, o departamento de administração de pessoas tem lá os seus 60 servidores e todo mundo fica numa mesma sala trabalhando em mesas que não tem separação, muitos próximos uns dos outros, né? Então, não só as aulas aglomeram, mas as unidades administrativas aglomeram pessoas, professores dividem sala com dois ou três colegas. Então, a aglomeração parece ser as festas aglomeram, a aglomeração parece ser a principal atividade da universidade que não o ensino, pesquisa e extensão, né? Então, veja bem, a minha questão, a primeira que eu faço, que eu queria que vocês falassem um pouco disso, é que, considerando que nós não temos uma solução rápida, né? No final do ano vai acabar, supondo que a gente ache a vacina, que desenvolva uma vacina em dezembro, não, em fevereiro, a questão bem prática. O que vocês consideram que seriam requisitos mínimos, questões mínimas, para que a universidade pudesse enfrentar esse desafio? Inclusive fazendo pensando num cenário absurdo, que talvez não seja, que nunca haja uma vacina, por exemplo, né? Seria um extremo, né? Pensar num outro extremo, que seria se nunca há uma vacina, se a gente só voltar quando tiver vacina, e nunca houver uma vacina, a gente nunca vai voltar, então as universidades vão parar de dar aula, vão parar de existir. Seria um pouco esses cenários de absurdo, essas elevações das reflexões até o absurdo, né? Então, o que vocês acham que as universidades poderiam fazer? Trabalhar requisitos mínimos, considerações, resolver essa questão e continuar funcionando, porque como o Josué falou, existe assim, a gente fala assim, bom, os alunos não têm acesso à internet, os técnicos não têm acesso à internet, dar aula pode aumentar a desigualdade, porque muitos alunos serão excluídos, não terão acesso. Qual seria o impacto da universidade não dar aulas, né, e não formar os estudantes que necessitam do seu diploma para se validar profissionalmente, para entrar no mercado de trabalho e trabalhar e reproduzir a sua própria existência, né? Que é um pouco essa reflexão. E uma outra que eu queria que vocês pudessem falar, o que vocês acham sobre a compra de sistemas proprietários, né? As universidades, elas usam, e depois depois que vocês fizerem essas coisas, eu só vou ler as perguntas que tem ali. Muitas universidades, elas estão comprando, ou já tinham comprar Google Educacional ou outros sistemas proprietários. O que vocês consideram que a universidade poderia, ou se já existe, vocês têm conhecimento, de soluções próprias, abertas, públicas, para enfrentar essa questão?
Quem vai primeiro, Josué ou Aline? Posso começar. Josué, então, vai lá. Aí depois eu vou fazer as perguntas do chat. Obrigado aí pela colocação. Eu queria só começar concordando bastante com a Aline sobre as ponderações que ela colocou. Primeiro que tem algumas universidades que o processo não se dá de modo democrático, né? Então tem muita pressão, tem muita reitoria alinhada ao governo, isso é um complicador. E segundo que tem particularidades que... E aí, com essa segunda questão, já vou fazendo a ponte com você. Tem particularidades de cada curso que a gente não vai conseguir resolver agora, né? As aulas práticas, por exemplo, né, de cursos como física, química, que precisam de laboratório, ou geografia e antropologia, que fazem trabalho de campo. Não vai conseguir resolver isso agora, não tem jeito. E aí, esse não conseguir resolver agora... faz uma ponte com o que você estava falando, Rafa, que eu acho que a gente precisa pensar em duas dimensões. A gente precisa pensar em uma dimensão emergencial para dar conta desse momento agora, que a gente precisa resolver 2020, especialmente 2021, porque quando começou a pandemia em março, a verdade é que todo mundo tinha uma expectativa de que seria mais curto do que está sendo. Por que a gente tinha expectativa? Talvez seja o caso para a gente conversar em outro momento, que era uma ilusão, né? Era meio nítido já, meio óbvio que era uma ilusão, mas a gente tinha essa expectativa. E agora o problema emergencial está muito maior, né? Então a gente precisa resolver isso de modo emergencial. E uma questão estrutural, que tem a ver com um pouco a sua fala, que é pensar o cenário absurdo de que a coisa não vai melhorar nunca, né? De que nunca vai voltar ao patamar anterior. E aí, como é que vai fazer com os cursos práticos, né? Vai ter que ter uma reforma curricular, que é algo que, às vezes, muitos cursos já precisam passar, mas vão empurrando com a barriga. Vai ter que ter uma política de formação de professores num outro patamar. Mas essas são coisas de médio prazo, né? Eu acho que, emergencialmente, a gente precisa dar conta da situação de que, sei lá, a gente tem 99% dos nossos alunos parados. Tirando a parte lá dos formandos, que eu falei no começo, que deram um jeito de encaminhar, e aí talvez a gente não consiga, no emergencial, chegar no 100% dos alunos integrados. Né? Porque esse princípio do não podemos deixar ninguém para trás, que é um princípio importante, e emergencialmente talvez a gente não consiga. Mas estruturalmente não pode virar 2021 e a gente deixando alguém para trás. Isso não tem como, a gente precisa resolver... Levantando, eu falei dos nós técnicos que tem para essa situação emergencial, mas tem os nós mais complicados de desatar, que a gente precisa fazer isso até o final do ano, né? Os cursos práticos, reforma curricular, formação dos professores, questões que você foi falando. Em qualquer desses casos, eu acho que a gente, se acertar na política em algumas universidades, talvez não em todas no começo, mas se a gente tiver umas 5 experiências de excelência, a gente vai criar um novo padrão para as universidades brasileiras que vai incorporar os métodos remotos para pesquisa, para extensão e para ensino. Eu acho isso. Acho que, uma vez que a gente consiga boas experiências integradoras, de qualidade, que valorizem os profissionais, acho difícil com que isso não vire... uma perspectiva em médio prazo que vai todo mundo incorporando, né? Até porque essas tecnologias, como as que a gente está usando agora para conversar, elas têm seus problemas e têm suas qualidades, né? Um exemplo é, hoje, a quantidade de acesso que a gente tem a conhecimento que a gente não teria, porque essas palestras de pessoas que a gente acha muito boas estariam sendo dadas só entre 4 paredes e agora estão sendo transmitidas. Ou, por exemplo, gente, o impacto que esse método virtual pode ter na divulgação científica, que é um elemento fundamental de defesa da universidade contra os ataques bolsonaristas, né? Se a gente for capaz de fazer mais e melhor divulgação científica, mais gente da sociedade vai nos defender. E essa experiência com o ensino remoto pode nos ajudar nisso. Então, a gente tem aí como dar um salto de qualidade no médio prazo, se a gente conseguir dar boas respostas para esses problemas.
por fim, sobre o que você falou da questão dos sistemas proprietários, esse, para mim, provavelmente é o ponto mais crítico e mais negativo do que as universidades estão fazendo. Já começou assim nas estaduais paulistas, né? E pelo que eu estou vendo, as universidades federais estão indo pelo mesmo caminho. A gente simplesmente aderir a Google, Microsoft, como se fosse qualquer coisa, é não aprender nada com o que a gente viveu nos últimos anos, né? É não aprender nada com o Snowden, é não aprender nada com os processos de golpe que usaram essas tecnologias e os algoritmos para manipular a opinião pública. Assim. Isso eu acho algo muito grave. Eu entendo o argumento que emergencialmente tem que ser por aí, mas se até o ano que vem a gente também não tiver uma solução de plataforma aberta, democrática, transparente, é sinal de que a gente falhou. Não tem nenhuma dúvida disso. Posso comentar? Então, realmente, é o que o professor Josué comentou, né? A gente tem que atuar de forma emergencial, né? Numa realidade correndo atrás do prejuízo. A gente falava muito em educação em EAD, né? Falava da proposta do Darcy Ribeiro, mas a gente nunca concretizava. E agora a gente está tendo que concretizar, né? Consertando o avião em pleno voo. Né? E numa das plataformas, assim, que eu vejo que o pessoal tem usado bastante, é da Microsoft, inclusive, a princípio, está aberto, né, está gratuito o acesso, né, para os estudantes, principalmente daquele Microsoft Stream, da parte de interação de videoaulas. E o que a gente tem bastante vivenciado aqui é o Moodle, que ele não é tão interativo, né, não é um ambiente tão de fácil manipulação, né, e é assim, vai ter que ir aprendendo, mexer no sistema e, ao mesmo tempo, fazer o processo de aprendizagem ali, nesse momento, né, pensando numa perspectiva de futuro, realmente a gente precisa ter não só a questão do acesso de programas educacionais produzidos, né, para a gente garantir a nossa soberania, né, no processo de aprendizagem, mas também a gente precisa ter produção de equipamentos tecnológicos, né, a gente tem que ter produção de laptop, a gente tem que ter produção de câmeras, a gente tem que ter produção de multimídia, que a gente está tudo importando, né, a gente dificilmente compra um produto que é produzido aqui no Brasil. Acho que a gente precisa também que o governo comece a incentivar as indústrias nacionais para a gente produzir tecnologia nossa. A gente precisa ter o mouse produzido no Brasil, a gente precisa ter o programa desenvolvido aqui também, né? Eu acho que é o momento da gente abrir a porta e a oportunidade para os nossos pessoal que forma nas universidades, né? Que acaba indo embora, a mão de obra qualificada, porque aqui não tem oportunidade. Obrigado, obrigado, Josué, pelas considerações. Eu vou lá do Facebook. Parabéns pelo debate. As perspectivas socioeconômicas do Brasil são de tempos difíceis, principalmente para a classe trabalhadora. Assim, gostaria que a Aline e o Josué comentassem a seguinte questão: como as universidades podem atuar para que o processo de democratização vivenciados nos últimos anos não seja interrompido? A Ana Maria Ribeiro também fez algumas considerações aqui que eu vou ler. O corpo docente superior não tem na exigência para cargo a formação pedagógica, cursos de licenciatura. A maioria nem sabe que existem diretrizes nacionais curriculares, pouquíssimos apresentam na primeira aula como vai ser o curso. Os mais novos até o fazem.
As fotocopiadoras guardam as pastas com textos de décadas. Não seria o momento de mexer nessa rotina, repensar o processo metodológico do ensino superior? E ela continua aqui também, a universidade tem que apresentar a solução para manter as suas atividades e, da mesma forma que lutou por caminhos para garantir a permanência no ensino presencial, tem que garantir a permanência para as aulas remotas, que podem ser aplicadas de forma emergencial e temporária. 18 a 20% todo ano é deixado para trás na UFRJ. Só ver os números matriculados de matrículas trancadas e canceladas 5 anos. E a Camille Vaz faz uma pergunta aqui, que é a seguinte: nós vamos assumir, então, que nem todos os estudantes terão acesso? Isso não vai aumentar ainda mais a desigualdade no ensino superior? Bom, agora, então, vocês podem fazer as considerações. Eu vou começar pela Aline e depois pelo Josué, tá bom? Se nenhuma outra pergunta surgir, aí, então, a gente já parte para as considerações finais. Uhum. Eu vou começar pela última pergunta, que é em relação à desigualdade no ensino superior. Eu participo do processo de matrícula do pessoal de baixa renda da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e toda a vaga é preenchida com alunos do SISU. A gente não tem vestibular. Então, a matrícula vai acontecer normalmente, né? Já está programada agora para meio de julho, e a reitoria está verificando a viabilidade de como esses alunos vão apresentar os documentos, que são bastante documentos. Quem não tem o cadastro no NIS tem que apresentar vários documentos, né? E isso vai ser feito tudo de forma online. Só que, assim, a pessoa já é de baixa renda, né? Então, ela não está ainda na universidade, ela vai tentar se matricular para conseguir a vaga na universidade, né? Então, a gente já vai encontrar dificuldade de fazer a inclusão desse aluno agora na matrícula, né? Então, essa desigualdade no ensino superior, a gente é uma política que está vindo desse governo, né? A gente teve agora o corte das cotas de vagas para indígena, quilombola, né? Coisa que a gente foi feita uma construção, uma conquista nos programas de pós-graduação. E agora a gente está vendo esses ataques, né? Então a pandemia está vindo agora só para acaba justificando algo que já é a política do governo federal, né? Então fazer esse enfrentamento é muito muito importante, principalmente dos dirigentes das instituições, né, das universidades públicas, né? Então, é o papel lá da Andifes, dos representantes dos técnicos, dos estudantes, fazer as mobilizações para a gente fazer uma luta conjunta e realmente fazer um enfrentamento para combater essas desigualdades que já vão começar agora no período de matrícula desses alunos, né? E pensando na parte de inovação, né, que a gente não vai ter mais aquelas pastas que ficam lá no Xerox, que estão desde a década de 80, que o professor está decano dentro da instituição e não muda, né, não faz atualização do seu referencial bibliográfico. Vamos poder colocar a inclusão de documentários produzidos agora nos streamings, né, que agora está em alta, né, fazer esse compartilhamento de materiais online, com certeza é uma nova perspectiva de acesso a material para a formação dos alunos. Só que a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes um aluno, ele está entrando na instituição, ele não teve a formação ainda, né? Porque é diferente você pensar o estudante que acabou de entrar com 18 anos na instituição, quando ele depois está na sua formação lá no pós-doc, ele tem outra perspectiva da mesma leitura que ele fez num texto no início de curso de graduação, né? Então, é necessário, sim, esse acompanhamento, por isso que o professor hoje ele vai ter que repensar muito, porque ele teve uma formação docente que foi totalmente diferente do que a gente vai ter que vivenciar a partir de agora, né? Então, é uma construção conjunta, né? O professor também vai se formar nesse processo.
E em relação à democratização da universidade, desde sempre, a universidade nunca deixou de fazer a luta, né? Desde que ela foi concebida, né, construída, sempre teve um processo de luta em defesa da democracia, em defesa da sua autonomia, e não vai ser diferente, né, nessa realidade. E em relação a ser interrompido, o governo atual, ele não tem um compromisso de realmente manter a autonomia da universidade e manter a democratização do país. Ele se coloca como conservador e não nos surpreende quando ele fala que ele vai fazer o retorno, né, de um ditador, né, porque ele se elegeu dessa forma, só que nós que somos, né, pessoas que estamos inseridas dentro da universidade, temos a nossa função social, né, a gente não pode perder, né, a ideia para que a universidade existe, né, e se a gente se unir, a gente sabe que a gente pode fazer uma mudança, uma superação, né, de realidade que a gente está vivendo, que a sociedade brasileira ainda está construindo a sua democracia, né, ela não está pronta. Não foi a Constituição lá de 88 que definiu o que era a democracia para a gente. Ela ainda está longe de ser alcançada. A gente ainda não conseguiu ainda viver a democracia em sua essência completa aqui, né? A gente ainda está tentando construí-la. Eu estou interpretando que as perguntas elas estão indo numa mesma direção. Então, vou tentar fazer uma resposta conjunta e pegar os detalhes, mas assim, eu acho que não, que a gente não tem que assumir que vai deixar ninguém para trás como princípio. O nosso princípio é chegar em todo mundo, mas esse princípio ele tem que organizar a nossa ação também com base em duas dimensões importantes. Primeira é que a gente não pode se movimentar só quando chegar em todo mundo. Não dá para ter isso, não pode ser uma condição. A menos que a gente atinja 100% dos alunos, então a gente começa o ensino remoto. Não. Eu acho que essa petição de princípio, né, que a gente precisa chegar em todo mundo, se for levada a cabo dessa maneira, ela vai produzir mais desigualdade do que a situação da gente começar a se movimentar e não conseguir chegar em todos. Eu comecei falando isso. Por que produz mais desigualdade? Porque né, a nossa não movimentação, a nossa não mobilização, ela gera alternativa individual para quem tem condição de procurar alternativa individual. Então, aqui no Rio, o estudante que tem dinheiro vai para a PUC, que não parou de fazer aula nem um segundo. É simples. E vai seguir a sua vida, enquanto o estudante pobre que não tem essa alternativa vai ficar com uma graduação que era para ser concluída em 4 anos, vai ser em 6, vai ser em 7, obviamente ele vai embora. Sobretudo se ele é vulnerável a ponto de ser o primeiro da família no ensino superior. Ele sequer tem o lastro social e familiar para falar, não, espera que vai valer a pena. Não tem condição. Então, dentro dessas duas escolhas, são escolhas infernais, a gente pode dizer assim, é melhor se movimentar. E a segunda questão, se eu entendo os dados que a Ana Maria colocou ali, né, no Facebook, que de 18% a 20% dos estudantes trancam matrícula, você tem aí um sem número de razões para isso, né? Você tem desde quem está trancando matrícula por falta de políticas de assistência social de permanência, desde gente que escolheu um curso, quer mudar, foi viajar, você tem de um tudo aí. Então, essa diversidade de escolhas do trancamento, ela vai permanecer em qualquer que seja o método de ensino. Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa elaborar, né, uma nova geração de políticas de permanência. Isso não tem nenhuma dúvida, né? As políticas de permanência que a gente elaborou até antes da pandemia, elas não dão conta da nova realidade. Como é que você faz com a alimentação, por exemplo, se não tem mais restaurante universitário aberto? Né? Não faz sentido. Então, a gente precisa pensar uma nova política. A gente pensava em políticas de inclusão, não era inclusão digital, né? A gente pensava em bibliotecas fortes,
em salas de aula que comportassem os alunos. Agora a gente vai ter que pensar em uma dinâmica, sei lá, com polos descentralizados, com acesso à internet. A gente vai ter que pensar em outras políticas de permanência, mas vai ter que pensar uma nova geração. E o segundo, que eu acho que é algo que vai ter que dar um salto de qualidade, que tem tudo a ver com o comentário que a Ana Maria fez também, que é sobre os processos de acompanhamento pedagógico, de orientação pedagógica dos alunos. A gente vai ter que ficar mais próximo dos estudantes, a gente vai ter que acompanhar mais o dia a dia. Hoje a gente não acompanha. Assim, eu me esforço muito para acompanhar os meus orientandos e fico sempre à disposição dos alunos para, mesmo que eu não seja me orientando, vir procurar, mas isso é um procedimento que falha, eu várias vezes não dou conta, ele não está, muitas vezes, institucionalizado, embora tenha as regras na universidade para isso. A gente vai ter que avançar muito nisso. O que também se conecta com a fala da Ana Maria sobre novos processos metodológicos e pedagógicos. Eu vivi isso como aluno. Assim, a maioria dos professores não entregava plano de ensino. O que ele vai fazer, o que vai dar em cada aula, para eu me programar, para eu me antecipar, até para se eu precisar faltar, escolher qual que eu vou faltar, porque eu tenho direito a faltas como aluno, né? Então, precisa ter uma... E eu falo isso em tom de autocrítica, porque eu sei que, por exemplo, nós, na do FERJ, não conseguimos encaminhar esse debate ainda, porque a gente está muito ainda submerso na coisa emergencial. E tem esse elemento também, gente, que a gente vai ter que passar por tudo isso enfrentando um governo que quer nos destruir. Então, a gente, por exemplo, na FRJ, passou um mês debatendo e lutando contra certas medidas que tinham a ver com a Instrução Normativa 28, cujo, né, o interesse do governo federal era claramente retirar direito dos servidores e dos professores. Então, a gente passou um mês gastando energia com isso, que poderia ter sido um mês para pensar essas questões de políticas de permanência, de orientação, de acompanhamento, de metodologias novas. E vai ser assim que assumir o novo ministro da Educação, vai vir algum ataque novo. E a gente vai ter que gerar um pouco da nossa energia para isso, ou muito da nossa energia para isso, né? Porque no caso, por exemplo, da Instrução Normativa 28, preservar os direitos dos servidores e dos docentes da universidade é fundamental, é central. Eu falei aqui como um pilar fundamental para a gente começar a conversa, a valorização do servidor público. Então, isso o tempo todo vai ser difícil mesmo. Não vai ser fácil, mas a gente tem que se movimentar, tem que agir para que a gente possa manter, né, essa dinâmica de legitimação da universidade. Eu tenho, assim, vejo muita gente falar no nosso campo, no campo da educação, um senso comum do qual eu discordo, que é o senso comum que a sociedade não valoriza o que a universidade faz. Eu discordo desse senso comum. A gente ia fazer, pelo Observatório do Conhecimento, que é uma rede de associações docentes que a do FERJ faz parte, uma pesquisa nacional de opinião pública, perguntando o que a sociedade pensa da universidade. E eu, quando propus isso junto com outras pessoas, tinha a hipótese de que a gente ia se surpreender com o nível de legitimidade que a universidade tem na sociedade. Obviamente, a gente suspendeu a pesquisa por causa da pandemia. A pesquisa ia para a rua, ia ser tipo pesquisa Ibope, Datafolha, 2.000 entrevistas no Brasil todo, para que a gente pudesse ter uma margem de erro baixa, um questionário curto, para que a gente pudesse ter muito retorno, né? Porque quando um pesquisador para alguma pessoa na rua com um questionário muito longo, a pessoa vai embora. Enfim, isso ia para a rua no final de março, início de abril. A gente suspendeu, mas a gente vai manter isso quando a vida normalizar. E eu acho que, inclusive, a pandemia vai nos ajudar. Ficou mais nítido para a sociedade brasileira a nossa importância. Como a gente se movimentou muito rápido para ajudar a universidade, para ajudar a sociedade, para ajudar não é uma palavra boa, né, mas para cumprir com o nosso papel perante a sociedade em várias dimensões, eu acho que a gente vai pegar isso em pesquisa de opinião se a gente fizer. Bom, pessoal, agradeço o Josué e a Aline pelas respostas. A gente teve aqui a Ana comentou, Ana Maria Ribeiro comentou, dizendo que concorda que a questão da proximidade com os alunos, do acompanhamento, né, e o limite dos alunos nas, né?
Vocês estão me ouvindo? Bom, vamos caminhar. Vocês me ouviram? Travou aí agora, no final? Bom, vamos encaminhar então para o nosso... Travou, né? Mas eu estava comentando que sobre a necessidade que foi posta aqui pela Ana nos comentários de reduzir o número de alunos para o melhor acompanhamento dos professores, né? E a questão de novas dinâmicas que os professores e os estudantes vão precisar se atentar numa realidade diferenciada, que realmente são dilemas importantes que devem ser tratados. Para além das questões políticas, questões didático-pedagógicas vão emergir de forma mais forte do que antes, quando nós não da pandemia. Ao deixar aberto para vocês fazerem as suas considerações finais, lembrar todos que nos assistiram, agradecer todo mundo que assistiu, todo mundo que comentou. Semana que vem a gente vai voltar ao ar com o debate ensino remoto e suas implicações, na página da Tribuna Universitária no Facebook, no Instagram, e também no WhatsApp daquelas pessoas que nos seguem ou não nos seguem. A gente vai divulgar os convidados que já estão sendo confirmados, mas o tema é esse. Então, quarta-feira que vem, às 19 horas, o debate sobre ensino remoto, suas implicações e as condições socioeconômicas dos estudantes, uma nova dimensão dessa realidade. Para agradecer e deixar o muito obrigado. O debate vai ficar gravado no Facebook, para quem quiser continuar assistindo, isso é também uma coisa boa dessa plataforma. E eu agradeço, convido todos a ler a coluna no site e também vocês que quiserem escrever para a coluna Universidade e Realidade, está aberto o convite. Josué já colabora no Tribuna Universitária na coluna Conjuntura. Aline, aí convite aberto para você colaborar. Façam as suas considerações finais para que todo mundo possa ir jantar. Bom, agradecer de novo o convite, foi ótimo esse papo. Eu acho que a gente tinha que pensar, Rafa, assim que definir aí a maioria dos calendários, como é que transforma um pouco essa dinâmica que vocês estão fazendo aqui pelo Tribuna, que está sendo uma dinâmica fatiada, né, uma vez por semana, num seminário. E algo que pode até ser espaçado em várias semanas também, mas que a gente tente coordenar. Você falou no começo, né, não tem o objetivo de sistematizar nada, mas talvez seja legal a gente se preparar para começar a sistematizar, e a Tribuna pode ser um espaço importante de sistematização. Podemos pensar isso junto com o Observatório do Conhecimento, junto com outras iniciativas que a gente vai encontrando aí pelo Brasil. Sistematizar tanto esse processo de tomada de decisão como a primeira experiência, né? A gente deve passar, a partir de agosto, as universidades estaduais paulistas já fizeram, então já tem um acúmulo. As federais vão ter agora um acúmulo também. A gente, como é que sistematiza isso? E a partir desse acúmulo, pensa para o ano que vem, né, soluções estruturais que sejam mais adequadas aos nossos valores, aos nossos princípios, e que para o ano que vem a desculpa do emergencial, né, que eu usei muito essa desculpa aqui, eu acho que ela é muito forte, muito válida, mas para o ano que vem ela já não vale mais, né? A gente tem tempo de construir um processo mais democrático, mais profundo para o ano que vem. Então, agradecer e me colocar à disposição aí para a gente construir isso junto. Eu queria agradecer também o convite de participar aqui. Participo do GT Mulheres, né, das técnicas das universidades, e uma das nossas inquietações, né, quando a gente fala do ensino remoto do ensino superior, vem o questionamento das nossas mulheres, né, as estudantes que têm filho, que normalmente a função de cuidar sempre fica, né, relegada à mulher, né, da pessoa que precisa de cuidados, de um idoso, do cachorro, da planta, né, da casa, né, do vizinho que fica doente, acaba ficando tudo para a mulher esse acúmulo, né, então a gente tem que também pensar numa perspectiva desse ensino remoto que faça um acolhimento dessas nossas estudantes mulheres, né,
para que nenhuma abandone as disciplinas, né, porque dentro de casa ela vai ter mais dificuldade para acompanhar as matérias, fazer um estudo mais dirigido, né, e a gente não sobrecarregue as nossas companheiras, né, que estão aí fazendo pesquisa, né, apesar de a gente ver que foi feita uma pesquisa, né, teve a garantia de 70% dos homens conseguiram manter o nível de publicação, as mulheres não, né, porque a mulher em época de pandemia não consegue manter a produção, o ritmo de produção das suas pesquisas como o homem consegue, né, então, só lembrando aqui das nossas estudantes mulheres. E obrigada pelo convite mais uma vez. Agradeço mais uma vez a todos vocês. Estou procurando aqui no celular. Queria divulgar também a coluna Mundo do Trabalho na Era da Informação, cuja editoria e curadoria é a Ana Maria Ribeiro, que fez alguns comentários, já participou semana passada, vem participando aqui assiduamente, colabora também no Tribuna Universitária com essa temática, o Mundo do Trabalho na Era da Informação. O Tribuna Universitária é um jornal experimental que está aberto à contribuição de todo mundo. Se você viu essa live e quer contribuir, participar da coluna Universidade de Realidade, participar da coluna Conjuntura, participar da coluna Crítica Educacional ou construir uma ideia, escrever poema, fazer qualquer tipo de expressão, nós estamos abertos à sua colaboração. A Aline, ao Josué, essa nossa live, todo mundo que participou e assistiu até agora e que vai assistir no tempo que esse debate ficar aberto na internet. E não esqueçam, semana que vem, próxima quarta-feira, dia 1º de julho, o dia da greve dos entregadores, né, aplicativos, não vamos esquecer disso também. Estaremos no ar de novo. Obrigado, boa noite e até mais.